palavra do Senhor para a nossa vida nesse dia está contida no texto de Mateus, capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Observe que Jesus está listando aqui algumas características do cidadão do reino de Deus. Jesus está traçando aqui um perfil daquela pessoa que vai morar no céu. Observe que essas características, essas atitudes, não são características que garantem à pessoa a salvação. Não é necessariamente praticar essas obras, mas é a característica daquele cidadão que vai morar no reino dos céus praticar isso. Observe então que são características, não são condições para entrar no céu. São características daquela pessoa que adentrará o reino dos céus. E nós queremos apresentar para você nessa noite hoje essas características de um cidadão que vai morar no céu. A primeira característica dele é que ele tem a capacidade de partilhar as coisas básicas da vida. O texto fala, e Jesus diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Isso está falando de coisas básicas. Isso está falando daquilo que é o ponto de partida. E Jesus nos faz perceber a nossa condição primeira, a nossa condição essencial, que é saber que somos iguais a todos os demais. Ter a habilidade de entender que nós somos iguais aos demais e que as nossas demandas são as mesmas. Precisamos, basicamente, das mesmas coisas. Comer e beber, não há nada mais básico, não há nada mais essencial na vida do ser humano. Então, ser cristão é aquela pessoa que consegue discernir a sua humanidade. Ele consegue entender-se como humano. Eu disse numa outra mensagem que é se rehumanizar. É alguém que entende que olhar para o outro e entender que o outro tem as mesmas demandas, isso é ser humano. A comida que a terra produz, os bens que a terra produzem, esses bens são patrimônio de todas as pessoas. O texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 9, não nos deixa mentir a respeito disso. Lá nós encontramos essa mensagem e lá é claro em dizer que a terra e o proveito da terra é para todo ser humano, não é apenas para um grupo de pessoas. Acompanhe comigo o texto. Eclesiastes 5, verso 9. O proveito da terra é para todos. Observe que a terra, ela é um patrimônio de todas as pessoas. Então, nós não podemos nos apossar dos recursos da terra e entendermos que aquilo é um patrimônio somente nosso. A ideia de Deus é que os frutos da terra sejam socializados para todas as pessoas. Então, eu preciso fazer essa leitura. O pecado, na verdade, nos fez e nos faz egoístas e avarentos. E Jesus nos liberta desse domínio da avareza. Nós passamos a enxergar o próximo e nós começamos a entender que é preciso compartilhar esse pão. A igreja primitiva de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35, nesse sentido nos dá uma lição interessante. A Bíblia diz que entre eles não havia nenhum necessitado, porque cada um vendia as suas posses, os seus bens e socializava, disponibilizava aqueles bens. Evidentemente que era uma conjuntura social diferente da nossa, mas eu falo da motivação, eu falo do sentimento deles em disponibilizar os bens que possuíam. Então, a primeira característica de um cidadão do reino de Deus é a capacidade de partilhar as coisas básicas. A segunda característica que está presente nesse texto é a capacidade de empatizar com a carência do outro. Observe o que o texto, na sequência, Jesus diz assim: estava forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes. Ou seja, nós estamos indo ao encontro daquela pessoa que está sem casa, sem roupa, é forasteiro e desnudo. É quando você é capaz de preencher as brechas existenciais por compaixão do outro. Em Gênesis 3, verso 10, a Bíblia diz que Adão teve vergonha de Deus, ele estava nu. E no verso de número 21, o Senhor faz roupas para ele da pele de animais. Observe que o Senhor está cobrindo o nu. Isso é interessante porque às vezes a pessoa não está desnuda fisicamente, mas está desnuda espiritualmente, desnuda emocionalmente. Então a gente precisa ser capaz
de hospedar, de acolher aquele forasteiro, aquele que está desnudo, aquele que está desprotegido. Então, é função do cidadão do reino de Deus, é característica do cidadão do reino de Deus, eles ter essa capacidade de preencher as brechas existenciais, é ser capaz de reservar espaço na sua vida para a presença do outro. Muitas vezes nós planejamos uma vida que é do nosso tamanho, e a nossa vida não pode ser do nosso tamanho, tem que haver espaço para a vida dos outros. Observe que Hebreus capítulo 13, o verso de número 2, nos mostra essa realidade. O texto diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Observe então que a minha vida ela tem que ser espaçosa. Eu não posso planejar uma vida em que eu não seja capaz de acolher as pessoas, a capacidade de empatizar com a carência do outro, de sofrer com o sofrimento do outro, de sentir o coração do forasteiro, de sentir o coração do que está desprotegido, está desnudo. Compaixão com as pessoas que estão fora do sistema, dos que estão à margem da vida e das oportunidades, os pobres, os iletrados, os incompetentes, os inadequados, os desprovidos, aquelas pessoas que estão à margem do sistema. E Jesus veio para esse tipo de pessoa e a gente se esquece do que está escrito em Lucas capítulo 4, verso de número 18. Olha a realidade desse texto. Lá está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Observe que Jesus ele está resumindo o seu ministério naquilo que Deus propôs para ele, que era para evangelizar os pobres, libertar os cativos, restaurar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Observe então quem é esse grupo de pessoas. São exatamente as pessoas que estão à margem da vida, à margem das oportunidades. São aquelas pessoas que estão inadequadas para o sistema, aquelas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade, são aquelas pessoas que não têm a competência para estar dentro do sistema. As pessoas estão desprovidas. O texto fala de cego, aquele que não pode ver, que não tem visão, que não entende o que está acontecendo. O texto fala de pessoas oprimidas, são os grupos minoritários, os grupos de pessoas que não conseguem se encaixar no sistema. Ou seja, a igreja, nós como cidadãos do reino de Deus, precisamos empatizar com a carência do outro, com o sofrimento do outro. Por isso que o texto fala de forasteiro. Forasteiro é aquele que está numa terra em que ele não faz parte. Forasteiro é aquela pessoa que está ali dentro de uma cultura, dentro do sistema, que não é a sua pátria. O nu é aquela pessoa que está desprotegida, que está com medo, que está sem a proteção do sistema. Então, o cidadão do reino de Deus é essa pessoa que, além de partilhar as coisas básicas da vida, ele é capaz de empatizar com a carência do outro. Mas o texto nos apresenta uma terceira característica e está contido nessa frase: estive enfermo e me visitastes, estive preso e fostes ver-me. Observe que a posição de enfermo e preso ela é diferente das outras. Por quê? O preso, o enfermo, é aquela pessoa que não tem como se deslocar do seu sofrimento, que não tem condições de ir em busca do socorro. O enfermo está preso ao leito, o enfermo e o preso está numa prisão, não tem como se deslocar. E aqui eu encontro a terceira característica do cidadão do reino de Deus. É aquela pessoa que tem coragem de adentrar a realidade do sofrimento do outro. É aquela pessoa que tem uma atitude ativa. Ele tem ousadia para se deslocar até o sofrimento, quando o outro não é capaz de pedir ajuda. O texto também de Hebreus, no capítulo 13, agora no verso de número 3, nos fala da realidade dessas pessoas que estão presas a uma situação de vida em que eles não têm condições de sair dela. E o texto nos recomenda assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos fossem. Observe, você precisa ir até a realidade geográfica, ir até a realidade emocional para ser capaz de agir sobre aquele sujeito. O enfermo não vai até você, o preso não vai até você. Então, quando Jesus disse isso, ele está falando de ir até as pessoas, de você ousar se deslocar até o ambiente de sofrimento e oferecer e propor ajudar esse tipo de pessoa. Então, é você ir ao ambiente de sofrimento e levar esperança. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 17,
Paulo fala da realidade dessa pessoa que está vivendo esse ambiente de sofrimento, e nesse caso ele está falando de si mesmo enquanto estava preso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, nós encontramos assim: Paulo diz assim: está ciente que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia até a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Observe que essa pessoa, ele teve a atitude, esse amigo de Paulo, esse companheiro, diferentemente dos demais, ele foi atrás de Paulo, se informou, buscou, se empenhou, se esforçou para poder estar com Paulo, para levar a palavra de Deus. Não teve vergonha de Paulo e da condição social que Paulo vivia naquele momento, e trouxe uma palavra de esperança. E aí Paulo se sentiu consolado, fortalecido. Então o cristão, o cidadão que vai morar no reino de Deus, é aquela pessoa que consegue visitar o enfermo, é aquele que consegue estar ao lado do que está preso, é você ir a um ambiente de sofrimento e levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, é não ficar recolhido na sua intimidade e não ser capaz de adentrar a realidade do sofrimento, é ser capaz de tocar a realidade daquele que está marginalizado pela doença, porque muitas vezes a doença ela marginaliza, como nós estamos vivendo agora. As pessoas estão marginalizadas pela doença, elas não podem ter atenção, elas não podem ter cuidados. Então, ainda que a gente não possa adentrar a realidade do sofrimento, geograficamente falando, ainda que a gente não possa ir fisicamente até a pessoa, a gente precisa ir até essas pessoas espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, tendo compaixão, tendo amor, tendo uma atitude espiritual de oração. Então, você precisa fazer isso como Jesus fez realmente em Mateus capítulo 8, verso 2 e 3. A Bíblia diz que um leproso perguntou para Jesus: Senhor, se tu podes curar-me, tu podes me purificar? Ele era leproso. Jesus falou assim: eu quero te purificar. E tocou, e cuidou, e sarou aquele homem, e o libertou da lepra. Então, modernamente ou pós-modernamente, existem muitos leprosos, pessoas que são marginalizadas pela vida e que precisam de nós adentrarmos essa realidade de sofrimento através da oração, através da empatia, e quando for o caso, geograficamente falando também, fisicamente, e abençoar essa pessoa. Então fique com essa palavra de Deus, com essa caracterização do cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus é aquele que é capaz de partilhar as coisas básicas da vida, é aquele que é capaz de empatizar com a carência do outro, e por fim é aquele que é capaz de entrar na realidade do sofrimento do outro e abençoá-lo. Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração.